pela queda, mas a culpa não foi minha, foi da minha internet que não está ajudando. Vamos ao compartilhamento aqui. Vamos lá, só para a gente poder seguir aqui, né? Então, como eu já falei antes, né, a figura do orçamento é uma ideia, só para a gente poder seguir. A figura do orçamento é uma figura de planejamento de futuro, ou seja, é uma ideia de prever o que está acontecendo. E eu vou entrar dentro dessa figura agora, quando a gente trabalhar na figura do orçamento, do que a gente tem aí quando eu trabalhava numa empresa que eu era gerente na época, até no banco mesmo, na época do banco mesmo. O banco tinha uma figura na época que a gente tinha, que era um orçamento para fazer projeções de venda e despesas, né? Então, a gente tinha o nosso PDD, que seria a nossa provisão de débitos duvidosos, e mais a nossa provisão de receitas, que a gente tinha que gerar em termos de receita para poder, teoricamente, fazer o nosso caixa ficar positivo ao longo do tempo, né? Então, a gente tinha um orçamento já mensal planejado que a gente tinha que desenvolver em termos de venda, tá? De alguns produtos específicos que, teoricamente, garantiriam a saúde financeira da unidade e um percentual de encaixe do nosso prejuízo, tá? Ou seja, o cliente inadimplente, a figura da inadimplência, ela tinha um limite percentual sobre isso, né? E o que isso acontecia quando a gente tinha a figura do não cumprimento dessa situação? Automaticamente se implicava em uma necessidade de tentar criar um esforço para poder fazer uma recuperação das perdas mais eficazes, né? Então, trabalhar em cima do prejuízo, né? Das perdas dos nossos contratos, ou até mesmo, dependendo das circunstâncias, trabalhar em prol de uma melhora no sentido do aumento das receitas, teoricamente, para compensar. Então, essa era a ideia, a gente verificar. E no final do mês, logicamente, a gente checar o que a gente tinha realizado e o que a gente tinha e o que estava orçado. E saber se a gente tinha feito a nossa devida contribuição aos resultados da organização, de forma que a gente tivesse uma margem de contribuição saudável para que a gente pudesse receber alguma remuneração. A política de remuneração do banco, inclusive na época, quando a gente chamava de ganho variável, era pautada justamente em cima desse relatório que a gente monitorava. E isso era um monitoramento constante, tá? Todo dia a gente tinha que monitorar, a gente acessava para poder ver como é que estavam os nossos números. Então, a figura do orçamento justamente tem muito dessa característica de você estar verificando se você está cumprindo aquilo que você está se estabelecendo em termos de metas, né? Como isso vinha de cima, na verdade, isso vinha da rede, e depois o sistema mesmo projetava isso de alguma maneira, e até de maneira inteligente, né? A nossa função era fazer justamente esse cumprimento nosso do que a gente tinha estabelecido em termos de metas para as nossas receitas e, logicamente, para as nossas despesas, né? Especialmente as nossas perdas de crédito. Então, isso se transformava em metas, né? Em números, né? Então, o orçamento ele ajuda na figura do planejamento de uma forma até ampla, se a gente for avaliar, especialmente no que concerne a organização de métricas para a gente poder atingir alguns resultados, desenho de comunicações para a nossa equipe de marketing e também, talvez, e logicamente, talvez não, e logicamente, organização do nosso fluxo de caixa, né? Então, a gente tem aí umas funções da figura do orçamento que pesam dentro dessa estrutura, né? E aí, o que acontece também, né? E aí, algumas funções que a gente tem dentro dessa figura aí para poder estar amarrando, né? O orçamento serve como instrumento do sistema de autorização, e aí, logicamente, a gente permeia esse processo para que a gente possa criar e estabelecer fluxos de controle. Projeções de planejamento, então, logicamente, só reforçando aquilo que eu já disse agora, né? Um canal de comunicação e coordenação, instrumentos de motivação, ou seja, a gente tem aí elementos que são que nos desafiam a poder estar fazendo o alcance dos nossos objetivos, instrumentos de avaliação e controle, que talvez seja um dos mais importantes, que é justamente a gente saber se realmente a gente conseguiu alcançar aquilo que nós estabelecíamos em termos de orçamento, uma fonte de orçamento, uma fonte de informação para que a gente possa tomar decisões,
especialmente agora, né, nesse momento onde há uma grande automatização desse processo e não há mais interferência, não está começando a se avaliar a não interferência do ser humano nesse processo, ou seja, isso ser feito de maneira automática pelo próprio sistema em função da manipulação dos dados por eles mesmos gerados. Isso daqui a algum tempo vai ser um elemento de tomada de decisão muito interessante para as empresas, né? Então, isso aí vai começar a vir uma coisa muito automática. Então, o gestor financeiro ele vai ser muito mais estrategista do que necessariamente cumpridor, controlador das atividades. Os controles vão deixar de ser aquela figura da auditoria que a gente sempre, que alguém já deve ter falado para vocês, de como que isso acontece, de como que se dá esse processo, aonde que vai, de que forma acontece, isso vai acabar, né? A tendência é que se você tenha sistemas mais automatizados, as informações entram cada vez mais de maneira sistêmica, sem vocês terem grandes percalços para poder manipular isso vem de maneira automática, a tendência é que vocês não tenham mais essa demanda aí ao longo, que tem necessidade, de, por exemplo, de um auditor dentro do espaço, porque o auditor vai poder verificar isso remotamente, né? E aí a gente entra nessa figura da tendência que a gente está vivendo agora, por exemplo, das aulas remotas, né? E até estou aproveitando esse gancho de uma coisa que a gente trabalhou lá atrás, até para provocar isso agora. Olha o que aconteceu, né? A tecnologia, né, que a gente está tendo nós tivemos que nos adaptar, e as provocações dos cenários que estavam lá para frente, especialmente nesses sistemas financeiros, estão começando a chegar agora para dentro do espaço de casa, né? Estão começando a entrar dentro de casa. Então, essas ferramentas, esses recursos, eles vão se ampliar. E aí a gente vai começar a diminuir ou minimizar as necessidades de estar fazendo controles e verificações presenciais, onde a gente vai poder ver tudo isso remotamente em tempo real. E esse é o grande caminho, essa é a grande tendência que a gente vai ter. E o pior, o melhor por um lado e o pior por outro, né? Bom para quem se antecipa e começa a compreender que o gestor vai ter uma gama de informações à mão, né, para poder tomar decisões, organizações, desenvolver planejamentos melhores e mais adequados. Por outro lado, ele também vai entender que ele vai ter que ter um staff de pessoas muito melhor qualificadas para poder executar as atividades, né? O que até então não se percebia, que basicamente você tinha que ter uma pessoa para fazer serviço de carimbar papel. E isso agora muda, né? Começa a mudar, porque essas pessoas vão ter que ter um poder analítico de decisão muito grande. E por isso vocês, enquanto gestores, vão ter que fazer esse papel. Vocês não vão fazer o papel burocrático, e sim, o que a gente até diria hoje com o sistema, né? É burocrático, né? Porque com a automatização, especialmente dos dados, essa possibilidade de manipulação desses dados de maneira automática, vocês vão ter que passar a analisar as informações. Então, a capacidade de síntese de vocês vai ser muito mais ampliada do que hoje é. E eu estou falando isso para vocês porque é um cenário que vocês vão viver, porque vocês vão trabalhar isso na vida de vocês, no cotidiano. Então, esse é o caminho que a gente vai começar, já está começando a se trilhar e vão se ampliar ao longo do tempo. Então, aí são esses elementos que a gente começa a debater nesse aspecto. Bom, e aí já falei um pouquinho sobre a figura do orçamento estático e do orçamento flexível, né? Então, eu até deixei ele um pouquinho, e aqui a gente entra dentro da nossa história com relação aos nossos exercícios iniciais que nós fizemos lá da historinha da calça do blazer, né? Bom, isso é a revisão, gente, referente ao primeiro tópico que a gente teve, nosso primeiro contato que a gente teve lá. E, logicamente, eu só agreguei algumas informações, algumas provocações, porque acabaram surgindo isso em função de estudos recentes que vão projetando cenários para essas ferramentas aí que a gente discutiu ao longo do tempo. Então, digam-me, até aqui, vou descompartilhar a minha tela, voltar a minha
atividade normal e vou dar um mute a todos vocês. Então, Juliano, por favor, não grita com a Sofia, tá? Quem quiser falar aí um pouquinho referente a essa atividade. O que vocês viram, basicamente, a gente só está fazendo, na verdade, uma ideia do mais do mesmo, de repente, sob uma outra ótica, né? Do que vocês começaram a ver ao longo do tempo aí que nós batemos papo. Alguma dúvida até aqui, gente? Edivane, que ficou aí um tempo, logicamente, ela teve aí mais presente, mas ela também acaba, por causa da agenda dela, ela acabava ficando um pouco mais comprometida. Pegou aí a ideia do que a gente debateu na nossa aula, que eu não lembro se você teve nessa aula nesse momento, né? Mas só para saber como é que está aí esse feeling seu aí com relação a isso. Pode desabilitar o microfone. Oi. Então, minha gente, vamos lá. Ok, alguém está me ouvindo aí? Tá legal aí, Edivane? Bruna? Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo tranquilo. Tá tranquilo, então, né? Bom, só para a gente poder reforçar isso aí, né? Eu até vou aproveitar aqui que eu vou pegar agora um segundo tópico, porque depois eu vou matar os outros tópicos nas aulas passadas que a gente foi falando aí sobre outras questões, tá? Um outro elemento que a gente discutiu, e aí eu queria estar falando sobre isso, né? Eu vou trazer o elemento da aula 2, só para a gente poder estar falando um pouquinho. Eu estou querendo só localizar o meu material aqui da aula, para a gente poder ter um encontro nosso, a gente poder debater. Voltei quase, cheguei lá. Estamos aqui. Oh, droga. Cadê minha aula 2? O que é legal é que a gente deixa as coisas salvas na planilha, aí a gente não coloca assim, aula 2, a gente coloca matrícula. Aí quando eu vou procurar realmente o que eu estou procurando, realmente eu vou buscar lá embaixo, eu não encontro tal da aula que eu tenho que falar. Eu fico irado com isso, mano. Porque é tanto arquivo que a gente vai salvando que a gente acaba se perdendo. Bom, eu vou aqui entrar agora aqui num outro elemento, que é justamente que a gente falou um pouquinho sobre a evolução dos indicadores financeiros, e eu vou falar esses números índices, né? Só para a gente poder estar falando um pouquinho deles e, logicamente, a gente avançar, porque eu acho legal a gente até retomar isso aí, porque a gente vai precisar, às vezes, dessa evolução ao longo do tempo, né? Então, logicamente, eu falei um pouquinho na época a gente falar sobre cálculos de indicadores, porque existe uma necessidade primeiro, iminente de se entender que as empresas, a gente precisa entender a relação de desempenho e como isso mostra esse crescimento ao longo do tempo, especialmente em algumas ações na organização, né? Eu trouxe para o exemplo aqui que a gente falou sobre os indicadores, então, na verdade, a gente vai estar estabelecendo um índice, na verdade, um indicador, para que a gente possa estar medindo o desempenho, por exemplo, o crescimento da empresa, ou até mesmo servir de base de correção para alguns momentos do contrato, como a gente viu lá em uma das nossas aulas, né? Então, quando a gente passou lá para as nossas aulas mais adiante, nós falamos sobre a parte de orçamento de vendas, orçamento de produção, a parte de custeio, enfim, esses elementos que compunham a figura do custo de produção, né, que a gente seguiu aquele fluxo todo, a gente passou antes pela figura dessa ideia de números índices, né? E aí eu achava importante para vocês poderem definir isso e retomar isso, porque a grande mania, ou talvez o grande hábito que nós temos, é de, às vezes, não apurar isso de uma maneira correta e criar uma maneira linear de crescimento, né? de verificação, seja de percentual de crescimento ou até mesmo de evolução das taxas de juros ou dos índices de correção que são obrigatórios. Então, acho que é interessante a gente entender um pouquinho essa questão dos números índices, justamente no sentido de a gente organizar
os nossos pensamentos e, a partir desse elemento, a gente conseguir desenhar números, né? Mostrar algumas evoluções. Aí a gente até coloquei aqui para vocês poderem estar vendo isso, né? Só a gente poder estar retomando, né? A fórmula que a gente falou lá, quando a gente colocou, foi essa aqui, né? Que é o número índice, né? O que a gente vai estabelecer como número índice atual, né? Ele parte do número índice do mês anterior, multiplicado pelo fator, na verdade, que se obtém em relação à variação do período, a variação desse índice no período do mês, no caso atual. Tá? Então, a gente vai dividir isso por 100 e encontrar depois esse número índice que vai estabelecer essa métrica para a gente. Então, vocês entenderam, na verdade, que isso aí serve para poder fazer algumas mensurações e auxiliar para que vocês possam apurar de maneira mais igualitária, ou melhor, de maneira mais coerente a evolução do índice ao longo do tempo. Tá? E isso aí reflete-se automaticamente nas políticas de preço e no que vem a ser a respeito de reajuste de contrato e por aí vai. Quando a gente costuma ver esses índices ao longo do tempo aí que a gente olha, sei lá, cálculo exato ou alguma coisa assim, o ideal é que a gente, por exemplo, se vocês pegarem uma variação de um índice ao longo de um período, você vai ter que saber quanto ele oscilou em relação ao período anterior para você poder estabelecer o indicador para o mês atual. Então, é importante só vocês lembrarem isso. Então, vocês têm um referencial base, que provavelmente é o mês 1, né, que seria o mês inicial, e aí depois, a partir daí, até onde o período que você quer, você apurar esse indicador. Eu até vou falar isso para vocês, porque o que acontece? Eu tive uma demanda agora de uma advogada, que ela chegou para mim e falou que ela não sabe fazer cálculo de indicador de evolução de contrato ao longo do tempo. Então, ela precisava ver essa variação, apresentar essa variação para poder levar um cliente, para o cliente saber se era viável economicamente, melhor. Se com base na variação do índice, ele aplicaria, ele aceitaria a proposta de honorário dela, tá? Com o potencial que ela teria a receber de uma situação a ser executada, ou se ele não investiria na recursos com ela diretamente, no sentido de tentar reverter o débito que ele não recebeu. Então, se ele judicializaria ou não, essa era a ideia. Aí ela me ligou desesperada, ela falou assim, nossa, Marcos, eu estou muito preocupada, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, mas eu não estou entendendo qual é a sua preocupação. Não, eu não sei apurar o cálculo de índice, eu não sei apurar a evolução do indicador ao longo do tempo, do período que ele pediu para que eu verificasse. Eu falei, ué, mas isso aí não é muito difícil. Qual é o período que você quer? Eu quero de 2000 e, sei lá, nem lembro mais, acho que é 2014 até 2018, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, caramba, é muito tempo, né? E, logicamente, que se a gente for considerar que ela fizesse de maneira linear, talvez ela fosse não ter efetividade dentro do processo, né? E aí não seria isso muito legal. Eu estou com a minha companheira ali prestando atenção na minha aula, sentada na minha frente ali. Se vocês olharem, vocês vão morrer de rir. A minha fiel escudeira aqui, hoje, ao invés de ela estar sentada aqui atrás de mim, hoje ela está sentada aqui na minha frente, prestando atenção na minha cara. Olha, agora eu vou filmar ela, só para vocês poderem ver. Se eu consigo pegar ela aqui. Opa, onde é que está ela? A atriz aqui. Caramba. Agora a cretina saiu dali, só para vocês verem. Cara de pau. Não quero mais saber dela. Estou magoado com ela. E aí o que acontece? A gente esbarra aí num problema que é justamente essa situação de que, em alguns momentos, a gente precisa ter essa apuração desses números índices. Então, esse é o formato e a fórmula que a gente apura isso, com um valor numa base 1. Né? Então,
Vamos lá, só para a gente poder entender, né? Só para a gente retomar, né? A partir de um período qualquer, ele estabeleceu que havia uma base de informação, ou seja, tendo por base 1, né? E o período acumulado ao longo do tempo, a variação da inflação acumulada ao longo desses 6 períodos, ele conseguiu apurar, né, a variação acumulada no tempo. Como que ele conseguiu apurar isso? Fazendo exatamente o uso do cálculo que estava lá em cima. O número índice do período anterior vezes o que ele tem nos períodos atuais. O indicador é a elevação dentro do período. Para o período 1, por exemplo, o índice atual do mês 1, né, essa variação, que ele teria aqui 0,60 dividido por 100, e encontraria aqui 1,0060. E isso se aplica de maneira cumulativa. No mês 2, ele vai pegar o período imediatamente anterior e vai multiplicar pelos indicadores no período atual. Isso todo mundo fez nos exercícios que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Então, isso não é um problema de outro mundo, tá? Isso não me preocupa com relação a essa questão. O que vocês precisam entender é o seguinte: não dá para eu fazer uma soma acumulada dos períodos desses percentuais ao longo do tempo, tá? Porque pode não dar uma realidade do que vem a ser a própria evolução do indicador, tá? Nesse caso aqui, só para a gente poder, de repente, entender, né? A variação acumulada no período, né? Aqui deu 3,34%. Como é a variação acumulada que a gente apura, né? Basicamente, vocês têm um indicador aqui que já estabeleceu, e esse 0,334 aqui é o percentual que vocês vão encontrar. Então, é 1 menos esse valor aqui que você vai ter. Então, o resultado disso é um valor do valor percentual que a gente encontra, tá? Então, se vocês olharem aí, na verdade, se a gente não apurasse dessa forma, talvez a gente não encontrasse o valor de acordo com o indicador que se estabelece. Aí vamos ver aqui, 1,18 mais 1,5. Né? Talvez a gente tivesse uma oscilação na inflação. Se a gente só somasse esses percentuais aqui ao longo do tempo, a gente não teria, talvez, um indicador real, uma situação real da evolução do indicador ao longo do tempo. Então, só para vocês poderem entender isso, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer isso. Se a gente somasse de maneira linear isso aqui, a gente daria 3,3%, né? Então, de variação acumulada. E utilizando o indicador, né, a fórmula dessa variação, para poder encontrar um número índice, a gente teria uma variação mais acurada. Ou seja, a ideia é estabelecer de maneira mais correta possível, até para que você possa justificar isso quando você for perguntado ou questionado. Em algum momento, vamos dar um exemplo, uma situação, por exemplo, como uma questão judicial. Como é que você estabeleceu essa variação no seu cálculo, né? Como é que você apurou essa evolução desse resultado, né, ao longo do tempo? Como é que você chegou nesse percentual? Olha, eu apurei de acordo com a variação acumulada no período. E aí, como você adotou isso? Não, eu usei essa fórmula aqui, ó. Esse é o padrão da fórmula que eu adotei, e aí eu vou aplicar isso. Quando você tem uma base científica que justifique isso, você gera uma situação de teórica irrefutabilidade para quem for julgar a causa. Por exemplo, uma situação judicial, por exemplo. Agora, simplesmente eu dizer que eu apurei isso de maneira linear, em algum momento alguém pode contestar isso. E se esse valor linear der um valor superior, aí a pessoa pode questionar mesmo. Então, é importante a gente ter esse cuidado para que a gente seja o mais assertivo possível quando a gente for fazer alguma análise, tá? Então, isso pesa, especialmente para vocês que podem estar atuando como peritos, porque isso aí é uma função que geralmente é atribuída muito a contador em ação pericial, em questões periciais, e, na verdade, isso é uma atividade que pode ser feita pelo administrador, tá? Essa variação de cálculo pode ser apurada pelo administrador. É que a gente não tem o hábito de fazer isso, né? Usualmente a gente não faz. Então, mas é um grande potencial que se tem para executar isso aí. Então, eu acho que é legal a gente avaliar essa questão e mostrar que, além do que de fazer de maneira correta, a gente tem a possibilidade de poder fazer uma coisa de maneira mais acurada possível.
caso a gente colocou aqui, só para a gente poder retomar, né? A gente tinha feito um cálculo aí acumulado dessas variações dos preços ao longo do tempo. Ou seja, considerando que havia uma inflação, né? E a gente, a variação acumulada, a gente aplicou a variação dentro desses preços. A gente fez esse exercício, inclusive, né? A gente aplicou esses indicadores aqui, tal como está aqui, ó. Aplicamos esses indicadores aos valores aqui. Então, a gente encontrou os valores de vendas líquidas já aprovisionados com alguns acréscimos de ganhos, né? Então, isso aqui, no caso, para a coluna 1. O que depois a gente fez ao longo do tempo foi só repetir esse raciocínio aqui para poder evoluir nossa atividade aí, né? Então, a mesma coisa a gente fez aqui no caso dos blazers e das calças, né? Então, óbvio, foi o que a gente conseguiu chegar dentro desse elemento 2, tá? Então, aqui, vamos dar um stopzinho de share aqui. Vocês se recordaram disso aí, gente? Lembraram disso aí, para quem não participou da aula, né? Que a gente agora tem que fazer um en passant desse período aí todo, dessa P1 toda aí, só para poder deixar claro e também a gente saber da galera que estava aí, que não teve presente, para poder também estar acompanhando isso aí de alguma forma, tá? Para alguns até é mais do mesmo, para outros não é mais do mesmo. A pessoa não assistiu essa aula no momento, tá? E é até importante a gente ver isso, mostrar isso para a galera que não veio, para poder estar aproveitando esse momento, para poder estar se atualizando e até a gente seguir aí com o conteúdo que a gente vai estar trabalhando a partir da P2, né? Que a gente já começou, inclusive, né? Então, até aqui alguma dúvida, gente? Alguém pode liberar o microfone? Vou dar um unmute aqui. Quem quiser pode falar. Eu já liberei o microfone aqui, né? Alright. Eu gosto tanto de dar aula disso, mas eu sinto saudade desse. Esse aqui foram os nossos primeiros momentos que vocês ficaram lá assistindo fielmente a minha aula lá na faculdade, firmes e fortes, né? Igual areia no deserto, né? Galera igual areia no deserto aí estava fazendo esse processo junto comigo lá, né? Bom, gente, para a gente poder estar falando um pouquinho, né? Aí só a gente poder retomar, eu vou fazer uma pauta. Então, antes de a gente encerrar, eu vou seguir para a terceira aula que a gente teve lá atrás, um pouquinho antes do carnaval. Vou dar um share aqui novamente, tá? Vocês devem estar vendo que eu estou compartilhando material direto do meu box, tá? Então, assim, para mim fica mais fácil, tá? Porque é uma ferramenta mais prática e eu também fico visualizando aquilo que está ali para a gente poder estar acompanhando isso. Então, para mim fica mais interessante essa questão, né? Bom, gente, e aí, uma coisa que eu queria estar reforçando, até a gente está lembrando que eu acabei abordando isso aí de certo modo ao longo do tempo, eu acabei trazendo esse elemento mais agora para o final, acabou que eu continuo amarrando elementos do que a gente discutiu lá no começo, tá? Para agora, dentro da nossa atividade, né? Então, assim, ver que eu não estou falando um assunto isolado. Para quem não viu o que eu abordei anteriormente, eu não estou falando uma atividade de maneira isolada, né? Eu disse que a gente falou um pouquinho sobre a figura do orçamento de produção e, logicamente, eu coloquei os elementos que a gente vai ter que compõem a figura do orçamento de produção. Basicamente, a gente tem aí esses elementos orçamentários, que é a projeção de quantidade de produção, os custos variáveis de produção, os custos indiretos de produção e o custo total de produção. Na verdade, nada mais é do que um somatório, aí, esses últimos 3 elementos, somatório que a gente acaba encontrando, que a gente vai ter de custeio aí na nossa unidade, tá? Isso lembrando que é a figura de custos, e é um elemento muito interessante, porque aqui eu estou falando especificamente do processo produtivo, ou seja, tudo que é inerente à atividade fim, né, eu estou apurando ali naquele momento. O que não é inerente à atividade fim, eu vou fazer uma coisa que é a técnica de rateio. Eu vou estar falando sobre o custeio indireto, tá? Então, que aí a gente abordou isso num outro momento lá na frente. Mas que ele integra, logicamente, a figura do ato de precificação. Então, quando a gente coloca o custo indireto, na verdade, da nossa produção, né, ele integra isso aí
mas a gente acabou verificando isso um pouco mais adiante dentro da nossa estrutura aí, tá? Então, lógico que é importante a gente lembrar sobre esses elementos, porque isso aí faz parte do cotidiano das empresas, né? E mais importante do que isso, oi, e eu acho que eu não mutei de novo. Espero que não seja a Juliana gritando com a Sofia, vai que é, né? Não é a Juliana dessa vez. Fala, Sérgio. Você que está chegando? E tudo bom, professor? Consegui, professor. Voltou. Não é nem, agora é bullying, né, Ju? Agora é bullying. É bullying, mas é só na sua aula que isso acontece, não sei por quê. De repente, é porque você gosta muito de mim ou você está... Tá vendo? Eu vou perseguir o professor, né? Então, pode ter duas possibilidades, né? Bom, eu vou dar um mute aqui para não ter problema de novo, tá? Só para a gente poder não correr esse risco, tá? Bom, então aí, gente, o que ocorre? Quando a gente falou um pouquinho sobre a figura do orçamento, né? A gente tem duas situações, né? Eu preciso entender o meu orçamento que eu vou produzir e, logicamente, eu tenho duas fórmulas que eu vou adotar. Para eu poder encontrar o meu estoque final, eu me pauto dentro da figura do meu estoque inicial, mais a minha produção menos que eu vendi. Isso é uma das fórmulas da qual eu adoto. Se eu quiser saber o que eu tenho de estoque final, basicamente essa conta é essa conta que a gente trabalha, tá? Por outro lado, né, eu quero saber o que me interessa na produção. Então, a produção tem uma posição diferente em relação à fórmula. Por quê? Dado que a produção integra para o estoque final a produção lá no meio da fórmula, ele vem aqui para a ponta e aí a gente tem que trocar, logicamente, a incógnita do estoque inicial, onde ele estava aqui no início, para o final. Então, vendas mais estoque final, menos o estoque inicial é igual a produção, tá? Então, isso quer dizer que a gente trabalha com a figura da provisão de organização de elementos para a nossa produção, tá? No caso aqui, a gente começou a figura lá das calças, eu só vou usar o primeiro exemplo para a gente poder repassar isso aí e deixar essa informação para vocês, para a gente poder lembrar como é que fez isso, e vocês fizeram isso muitas vezes. Dessa vez, até contrariamente na avaliação, que muita gente acabou dando cabeçada aí, alguns até, inclusive, mesmo tendo algumas orientações, alguns reforços, um refresco de memória, na avaliação, alguém deu cabeçada com isso só porque eu troquei a inversão da posição, né? Na verdade, eu expliquei, eu coloquei uma situaçãozinha que diferenciou o resultado, na verdade, e alterava o resultado ali. Então, assim, propositadamente, tá? Isso aí não era pegadinha, mas era para você ver se realmente vocês estavam atentos à ideia do que eu tinha proposto, né? Então, eu falei, dei dica, o pessoal perguntou. A Jennifer foi uma que perguntou para mim, né, Jennifer, sobre isso, né? Quando foi fazer o cálculo. Thaís, a galera perguntou. Mas teve uma galerinha que deixou passar, né? E mesmo tendo, assim, auxílio, né, de alguma forma, os colegas e da gente aqui, acabou passando batido aí uma informaçãozinha ou outra aí nesse meio do caminho, tá? Então, assim, só para a gente poder estar sinalizando o que aconteceu aí nesse aspecto. E aí eu realmente eu senti eu vi essa situação. Deixa eu só pegar aqui, eu vou abrir uma ferramenta de captura aqui, gente, só para eu poder pegar os participantes que estão na aula, para depois eu não esquecer de controlar vocês. Olha que ferramenta útil para quem nunca viu. Não sei se vocês estão vendo aí na máquina, mas isso aqui é uma coisa chamada... Você vai lá no menu em acessórios, cria um negócio chamado ferramenta de captura. Aí, se vocês estão vendo a minha tela, olha o que eu fiz. Eu fui lá, selecionei e copiei a telinha inicial até a Ju. Então, se eu quiser saber quem esteve presente à minha aula, depois eu venho aqui no meu e-mail, ó, e escrevo um e-mailzinho. Tarará. Deixa eu minimizar aqui vocês. Um minuto, ó. Só para dar uma dica legal. De repente, às vezes vocês precisam recortar uma imagem e aí vocês ficam fazendo aqueles print de tela e não recortam. Essa ferramenta, a ferramenta de captura, ela já deixa a telinha recortadinha aqui, bonitinha. Ó. Vou vir aqui, ó, da Juliana para baixo, para saber quem está. Então, vou copiar da Larissa até o Vitor. Ó. Fazer uma nova captura aqui, ó.
copio a Larissa até o Vitor. Daí vou fazer mais uma cópia. Vou colar aqui no meu e-mail. Só para poder fazer o controle de frequência. E o Vitor foi o último também. Então, não tem mais o que fazer. Então, aí já fica aqui bonitinho. Ó. Depois eu fico sabendo quem estava presente. É só lançar lá no controle de quem estava nessa aula de reposição. Ok? Bom, e aí vamos ao nosso encontro, nosso share de tela aqui. Vamos ao nosso momento aqui, né? Bom, e aí o que eu fiz aqui, basicamente, né? Quando eu fui falar do meu orçamento de vendas, né, eu especifiquei, coloquei um exemplozinho aqui e disse que, na verdade, eu tinha que trabalhar com base a meu orçamento de produção. Basicamente, ele é o que se reflete aqui, né? São as minhas vendas que eu tenho no período, tá? Mais o meu estoque final, menos o meu estoque inicial. Então, automaticamente, se eu tinha meu estoque final do período anterior, automaticamente anterior, eu tinha aqui as minhas vendas, que era uma projeção, né? Acho que vocês já lembram disso aqui, e automaticamente menos o meu estoque inicial. Essas fórmulas estabelecidas aqui para vocês, eles me permitiam ou me direcionavam a questão do total produtivo, né, que eu tinha que realizar de produção. Isso aqui se refletiu da mesma maneira, de maneira linear, dentro desse processo ao longo do tempo. Nesse caso aqui específico, a gente tinha um período que ficou sem produção, porque eu coloquei a figura da sazonalidade aqui. Então, acabou tendo uma redução do percentual e aí acabou não tendo a necessidade de produzir porque eu tinha peças em estoque. Mas o ideal, e até a ideia do orçamento, até para a gente poder deixar claro nesse sentido aí de orçamento de produção, é para a gente poder tentar trabalhar de uma maneira racional a figura dos nossos estoques e a gente saber o que a gente tem que provisionar. Então, no momento que a gente sabe que a gente vai produzir, a gente sabe que a gente vai pedir, para poder evitar um problema que vocês vão ver lá na P2, que é justamente a falar do ciclo de conversão de caixa, né? Eu ter períodos de estoques maiores do que o tempo que eu demoro para receber essas mercadorias, esses valores dos meus clientes. Então, isso é um ponto que a gente tem que discutir e debater na nossa aula. Então, para evitar isso, a ideia é que a gente tente trabalhar a figura do orçamento de produção, tá? Só para a gente poder ficar aqui mostrar de uma maneira o outro exemplo que a gente fez, né? E aí ficou de uma maneira mais linear, né? Que a gente manteve o processo de vendas de maneira constante. A gente viu aqui essa alteração ao longo do tempo, né? A gente manteve 40% referente ao valor de vendas, né? Então, a gente considerou as vendas do período da produção, em termos de vendas, manteve aqui o estoque final, ele era a base, né? Onde muita gente, às vezes, até questionou sobre isso, a gente acabou esclarecendo isso, que a base do período inicial é basicamente o estoque inicial de um período posterior a imediatamente o final do anterior, né? Isso acabou se refletindo aqui no exercício, e isso refletiu também na avaliação. Então, a galera que fez a avaliação seguiu esse raciocínio, seguiu aí dentro dessa métrica do raciocínio aí da questão de produção. Isso aqui vai mudar? Pode mudar, tá? A gente não tem nenhum problema de estar mudando. O que aconteceu aqui foi só que eu já tinha feito as provisões e deixei uma maneira mais engessada aqui, só para vocês entenderem que a produção aqui também é enxutinha, né? Ela bate com o processo de vendas. Então, isso aí é uma coisa que teria que ser muito just in time, né? Então, demanda um esforço logístico muito grande nesse aspecto. Mas seria o ideal, né? Você ter um processo enxuto de produção para que você pudesse ter um prazo de recebimento, receber mediante, basicamente, receber já, até receber antes do produto estar na mão do cliente, né? Para você poder estar pagando o seu estoque no momento que, depois do fato que você recebeu. Só que isso aí exige uma maturidade muito grande da empresa, né? E isso nem sempre a gente consegue, porque é uma dificuldade para pequenas empresas receber antes do produto entregue e, logicamente, receber em um tempo muito curto de tempo, muito curto espaço de tempo. Então, a gente acaba tendo um ciclo de caixa, um ciclo financeiro, às vezes, um pouco maior do que, na verdade, o ciclo operacional. Então, a gente paga antes para receber depois. E, às vezes, a gente acaba tendo necessidade de capital de giro. Então, isso, às vezes, não é bom para a empresa. Aliás, nunca é bom para a empresa esse aspecto, né? Então, isso é só para a gente poder estar entendendo e repassando esses detalhes aí que a gente foi
trabalhando ao longo do tempo. Tá? E aí, logicamente, falando um pouquinho sobre a nossa figura aí da nossa capacidade de produção, né? Considerando que a gente trabalhou no nosso exemplo de sala de aula, a gente tinha a projeção de quantidade de produção e a gente estabeleceu os custos variáveis de produção com base em alguns elementos, especialmente o número de profissionais e as matérias-primas que nós havíamos envolvido nos custos aqui, que ficaram maravilhosamente perfeitos, né? A gente colocou um preço maravilhoso para o nosso tecido, né? E também havia colocado um preço maravilhoso para a confecção, considerando o número de metros que nós utilizaríamos para compor uma calça e um blazer. Então, todo mundo riu na época, vocês lembram disso. Então, automaticamente, a gente entendeu que os custos que estavam propostos lá no momento da primeira aula não iam ter coerência nenhuma com os preços que nós estávamos propondo aqui para os nossos orçamentos. E, logicamente, considerando o custo de mão de obra, que passou a ser um custo direto de produção, né? Apesar de variável, né? A gente tinha um custo variável de mão de obra direta e de custo de material direto. Então, mesmo que isso seja variável, ele está diretamente relacionado ao processo produtivo. Tá? O que não está relacionado ao processo produtivo é um custo indireto e a gente vai ter que tratar isso de maneira por técnicas de custeio. Tá? Então, teoricamente, os setores produtivos que realmente estão envolvidos diretamente na produção, que têm dependência da produção, eles vão ter que ser custeados por quem produz atividade fim. Tá? Então, nesse caso aí, é o que a gente vivencia, né? Dentro do que a gente fala da organização. Bom, e aí, logicamente, dentro do que a gente tinha como um custo unitário, que a gente acabou encontrando, né? Apreciou isso aí, a gente encontrou um custo de R$ 269,70 para a fabricação de uma peça. Se a gente tinha um total de matéria-prima de acordo com a produção estimada, né, a gente tinha um custo total de matéria-prima de R$ 2.427.300 e mais a mão de obra que nós tínhamos para poder bancar de acordo com o número de funcionários estabelecidos. Né? Então, a gente chegou a esse custo aqui de funcionários para dentro do período aí, no caso, uma produção mensal aí estabelecida. Isso para a calça e outros lado para o blazer. Né? Então, automaticamente, o que nós tínhamos era encontrar o nosso custo, a ideia, nosso custo de produção total, né? Somado ao que a gente conseguia apurar. Na verdade, a gente encontrou um valor, um valor da mão de obra unitário, outro elemento que a gente aprendeu, apurou no nosso exercício aqui. Além do custo da matéria-prima, a gente encontrou o custo total de produção e o custo de mão de obra unitário que a gente estabeleceu com base no indicador inicial aqui, tá? Que a gente dividiu, obviamente, o valor da mão de obra sobre a quantidade de itens produzidos. Então, a gente encontrou esse custo para poder somar aqui a nossa mão de obra e, logicamente, multiplicava ele pelo número de itens a serem produzidos. Tá? Então, aqui começou com 9.000, a gente encontrou o valor de 145. Ampliou aqui para 13.200, a gente aumentou o custo da mão de obra também. Então, isso era um custo, por isso é um custo variável, porém de produção. E ele é um custo direto relacionado à produção. Então, a gente encontrava os custos totais, variáveis totais, a variação total, dentro desse critério que a gente estabeleceu aí, somando, usando essas métricas. Tá? Então, isso aí todo mundo viu na época, quebrou cabeça, apurou, encontrou o custo total, encontrou o custo total de produção e o custo também unitário da mão de obra. E depois encontrou realmente o custo variável total. Depois a gente tinha que apurar os outros custos, que são os outros elementos que a gente vai trabalhar, que são os custos indiretos, que a gente acaba apurando ele num outro momento que a gente segue na nossa próxima aula. Tá? E aí, logicamente, para efeito de revisão, vamos retomar essa ideia do custo indireto. Tá? Então, com isso, a gente matou aí resumidamente, nessa hora e meia de aula aí, que a gente teve com alguns breaks em função obrigatórios, em detrimento da nossa conexão, que não estava ajudando em absolutamente nada hoje, nós matamos aí 3 momentos da nossa aula aí, que foi até bom, porque acabou que eu trouxe elementos do que a gente está trabalhando nesse momento agora de aula e está amarrando a informação do que a gente abordou lá no iniciozinho do semestre. Ou seja, né, prova que o que eu estou fazendo tem coerência. Né? Até parece que a gente não planeja a aula, né? Mas enfim, prova que o que eu estou fazendo tem alguma coerência. Né? Então, assim, a gente segue dessa métrica e nesse raciocínio lógico,
né, mostrando que essas atividades das finanças, ela tem uma coerência aí dentro desse processo, tá? Com isso, gente, vocês entenderam a ideia? Agora eu vou desmutar todo mundo, vou dar um stop aqui na nossa tela, né? Vou desmutar todo mundo. E aí, para quem não viu, pegou, fala, Luiz. Pode falar aqui. Você já levantou a mão aqui? Pode falar. Deixa eu pegar aqui você aqui, que eu não... Agora tem que baixar sua mãozinha. Como é que eu baixo a mãozinha? Não, professor, isso aí fiz, tem um tempão já, mas foi, nem lembro o que era. Eu não tinha visto você, porque como eu estava com a tela minimizada, você desculpe, tá? É porque a tela... Não, tranquilo, pô. Eu fiz, na verdade, sem querer. Não foi nem coisa, não. Não, beleza, não tem problema nenhum, então. Beleza, então. É porque foi... Não, é para fazer teste também, saber se está funcionando. Agora, como é que eu faço aqui para baixar Lower Hand? Pronto, né? Já escrito aqui, né? Lower Hand, baixar a mão. É que tem hora que em inglês a gente esquece, né? Tá falando em português e a gente acaba esquecendo. Bom, gente, eu acho que com isso, a gente, faltando 4 minutinhos, a gente vai daqui a pouco reconectar para a gente poder estar assistindo a aula. Eu só vou pedir desculpas aí por 2 motivos, né? E deixar isso aqui também registrado, que por conta do problema da minha conexão no momento inicial, a gente atrasou um pouquinho o momento da nossa chegada da aula, e por uma queda de conexão, a gente quebrou o nosso momento aqui de encontro. Mas eu acho que isso aí agora, a gente acabou repassando aí alguns momentos, então foi bom a gente poder estar deixando isso aí documentado. Depois, logicamente, eu vou pôr na trilha esse momento de revisão, até porque é bom para deixar evidenciado que a gente tem lá esse conteúdo para vocês, e isso aí está disponível, claro. Isso aí é só um conteúdo de revisão mesmo, debate, não tem que... A galera foi bem na avaliação, e aí até alguns me perguntaram se houve algum problema com relação a essa questão da disciplina e tudo mais. Falei que não teve problema, mas assim, os critérios, a pessoa perguntou, alguns perguntaram depois da prova e depois da nossa revisão de prova que nós fizemos, se o problema que aconteceu com relação à nota. Eu até vou deixar claro que até o ambiente da prova lá está aberto, se a pessoa tiver dúvida, dentro, e depois a nossa revisão de prova também está disponível. Então, se alguém ficou com dúvida, depois podia ter me falado até no mesmo dia mesmo, ter debatido comigo. Tá? Mas, passado o prazo de revisão, estabelecido pela própria coordenação e pelo próprio regimento da instituição, a gente não tem mais como fazer a revisão de prova. Tá? Então, é só para deixar claro isso aí também, que eu não quis deixar isso aí em aberto para poder a galera estar achando que a gente não quis fazer, porque, de repente, por alguma má vontade. Muito pelo contrário. É porque existem regimentos, regulamentos dentro do regimento, onde tem prazos para poder estar fazendo esse recurso. Acabou o prazo, a gente não tem como recorrer, não cabe mais recurso, até porque no momento da revisão, né, de prova é justamente o momento para poder debater aquilo que está errado, ajustar a nota e por aí vai. Depois disso feito, a gente faz o lançamento das notas mesmo em efetivo e a gente toca a vida. Certo? Então, assim, só para deixar claro, de repente, alguma dúvida que porventura tenha ficado nesse aspecto aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Nossa aula de revisão está acabando, eu acho que está tranquilo isso aqui até esse momento, né? Então, eu só vou pedir aí para vocês 2 minutinhos, que eu vou acabar a aula e vou retomar a aula para a gente poder, a partir do momento, falar sobre elementos, tá, com relação a nossa P2, ok? Aí, fazer uma revisita ao nosso contato da nossa aula passada e falar um pouquinho sobre o que a gente vai estar falando hoje, aproveitando esse gancho aí que eu já trouxe nessa aula agora, para poder falar um pouquinho sobre o estudo da Pricewaterhouse, sobre essas tendências no mercado financeiro. Vocês vão entender isso aí daqui a pouquinho, tá? Me deem 2 minutinhos. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu vou cair, vou dar um stop aqui na nossa gravação e vou reconectar, ok? Acabei terminando.